Olá, boa noite. Segundo dados de 2016 do IBGE, o Brasil é um país com mais de 57 milhões de jovens com menos de 18 anos. E o Jornal da UFO vai falar sobre a saúde do adolescente. O que acontece na puberdade? Quais os cuidados com a saúde? Essas e outras questões você confere a partir de agora no Jornal da UFO. Hoje o Jornal da UFO fala sobre adolescência e para começar a gente não podia deixar de ouvir quem está nessa fase. Vamos ver o que eles disseram. O papo foi com alunos do 9º ano da ESEBA, Escola de Educação Básica da UFO. Chegamos bem no início da aula de matemática da professora Maísa. Conversamos sobre o que anda mudando agora que são adolescentes. Primeiro, contaram que o que eles falam passou a ser levado mais em conta. A minha mãe antes não me dava muita voz em casa, mas hoje em dia ela pede muito a minha opinião, sabe? Porque ela alega que, como eu estou na escola, eu tenho mais conhecimentos para certas coisas. Esse tipo de relação, sabe? Que está mudando bastante. Sim, eu acho que realmente está tendo e é muito importante, porque a gente como jovem, o futuro da nação, é importante a gente já ir aprendendo a opinar, botar nossa opinião, defender o que a gente acredita. O primeiro contato da professora Maísa com essa turma foi no 4º ano. De lá para cá, as coisas mudaram. Hoje, os alunos, por serem adolescentes, têm mais autonomia, discutem mais sobre o mundo. Por isso, a aula de matemática vai muito além do conteúdo didático e eles fazem discussões e debates. Em termos de desenvolvimento, você vê o amadurecimento, a questão das mudanças, até mesmo a questão de ter abertura para conversar com o professor ou não. Por exemplo, no 4º ano eles são extremamente infantis e extremamente de grupo. E se a puberdade na menina não ocorrer nenhum sinal, né, sendo que o primeiro sinal na menina são as mamas, nenhum sinal de puberdade ocorre até os 13 anos de idade, ela é considerada uma puberdade tardia. Também alguma coisa pode não estar certa. E no menino, se não ocorrer nada até os 14 anos de idade, também a gente vai ter que investigar, porque ela deveria ocorrer entre 9 e 14 anos de idade. A gente entra já nessa questão da puberdade precoce e atrasada. Como o entrevistado falou ali, ele disse que sente tudo 20 vezes mais, né, doutora Olivia? É assim mesmo? Assim, como é que o cérebro se desenvolve durante a adolescência? Existem mudanças significativas? Existe. Na verdade, esse cérebro está em desenvolvimento desde o nascimento. O que acontece na adolescência especificamente é que ele tem a mielinização de algumas áreas que estão envolvidas em raciocínio de mundo, em pensamento abstrato, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, além das emoções que ele tem que vivenciar, dos primeiros amores, da identidade de gênero e sexualidade. Só que a área que controla as emoções, que a gente chama de córtex pré-frontal, que na verdade é como se fosse o gerente do cérebro, só vai terminar de se desenvolver aos 21 anos. Então fica essa confusão, ele está com as áreas motoras muito bem formadas, os córtex de associação indo muito bem, o sistema límbico funcionando a todo vapor, mas o que devia governar essas emoções ainda não está muito bem formado. E aí a gente vê isso se refletindo no comportamento deles, né? E até a própria queixa do adolescente, assim. Eu não queria sentir tudo isso, como é que eu faço para me controlar? É difícil para eles, não é fácil ser adolescente. Vai além, né, do controle, às vezes, né? Porque são alterações psiquiátricas, a gente pode dizer assim, né? Por mais que o adolescente seja um adolescente tranquilo, com as emoções equilibradas, né, em termos de temperamento, ele tenha sido uma criança tranquila, nessa fase ele vai ter algum tipo de descontrole. Mesmo que seja pequenininho, mas ele vai ter. E a gente fala desse descontrole, né, as características. Doutora Daciana, no caso da puberdade precoce, né, como você estava dizendo, por que acontece? Há causas que a gente pode apontar? Há causas que a gente pode apontar. Então, o que a gente tem visto? Nos anos 80, as meninas brasileiras, elas menstruavam em torno dos 13 anos de idade. E agora, num trabalho recente, de uns 2, 3 anos atrás, a gente viu que elas têm menstruado, em média, com 11 anos e meio de idade, né? E existe também uma preocupação com esse início de puberdade, não só porque a menstruação seria o final, o marco de que aquela menina iniciou o seu período reprodutivo. Vamos dizer assim, não um amadurecimento cerebral, ainda tem muita coisa pela frente,
mas fisiologicamente ela iniciou o seu período reprodutivo, a menstruação. Mas o início da puberdade, que é quando os hormônios também estão à flor da pele, começam a estar à flor da pele, e certamente eles também têm a ver com esse descontrole emocional também, eles ocorrem na menina a partir dos 8 anos. E quando ocorre antes disso, a gente preocupa, né? Porque essa puberdade pode ser lentamente progressiva ou pode ser muito rápida. E quais são as causas? A gente tem uma preocupação muito grande com os desreguladores endócrinos. O que são isso? São substâncias que não são naturais, são substâncias que são fabricadas pelo homem e que estão no nosso ambiente. Onde que elas estão? Elas podem estar nos plásticos, estão nas vasilhas plásticas, elas podem estar nos papéis. Esse papel branquinho, ele passa por todo um mecanismo químico, com o uso de dioxinas, de substâncias que podem estar relacionadas com o início de puberdade mais precoce. Hoje está muito se fazendo um tal de slime. Os youtubers, né? Tem criança pequena e os youtubers está muito famoso, mas o que usa? Cosméticos adultos, por exemplo, espuma de barbear, ou até um shampoo de adulto, um creme de adulto, uma máscara de cabelo de adulto, uma escova progressiva. Então, assim, esses desreguladores, eles estão no nosso meio. E a gente muitas vezes não tem como fugir. Eu já vi alguém falando assim, se quer fugir dos desreguladores, muda de planeta, né? Então, no nosso planeta, a alimentação, a água que está contaminada com isso tudo, com agrotóxicos, com inseticidas, uma série de fatores. Então, o que a gente puder evitar, melhor. Então, o que eu oriento? Evite nas meninas, por exemplo, cosméticos adultos, maquiagem, principalmente a maquiagem. Quanto mais brilhosa ela for, quanto mais escura, mais metal pesado ela tem, esmaltes que são mais escuros. Pra gente que é adulto já não são tão legais, mas a gente acaba utilizando porque o nosso organismo já não... isso pode ter outras consequências, mas para a criança pode isso desencadear uma puberdade precoce. Isso do ponto de vista físico-químico. Mas, por exemplo, também do ponto de vista psíquico, o estímulo da sensualidade muito cedo. Então, por exemplo, em vez de colocar uma musiquinha infantil, coloca um funk, coloca uma música que tem um apelo sensual, né? Isso pode acabar fazendo aquele menino evoluir isso mais precocemente. Filmes, novelas que não tem uma classificação para aquela idade, então devemos evitar ao máximo. E ainda assim, não foi comprovado o uso de eletrônicos em excesso, causando puberdade precoce em si. Mas eletrônicos em excesso acabam estimulando essas crianças a terem ao mesmo tempo que elas têm um contato com o mundo, né, com vários sentimentos mais cedo, também elas têm contato com uma linguagem, às vezes, que não é uma linguagem adequada para aquela fase, para aquela idade. Certamente aquilo também a gente acredita que possa vir a desencadear um início mais precoce de puberdade. Isso não é bom, né? O menino fora de hora, descompassa completamente com o amadurecimento cerebral que a gente espera. Uhum. Tem a ver isso, essa série de fatores, né, que a doutora Tassiana citou, com alterações psíquicas, alterações cerebrais, doutora Lívia? Sim, a gente não tem comprovado que o cérebro se desenvolve diferente hoje. Então, por exemplo, uma criança que entra na puberdade antes, apesar de o corpo dela estar adolescendo, o cérebro continua sendo o cérebro de uma criança. Então, por mais que ela esteja envolvida ali com menstruação e às vezes até descoberta da própria sexualidade, mas ela continua pensando como uma criança daquela idade. Então há um descompasso aí, né? Tem um descompasso grande e é uma confusão para ela até para poder se entender, né? Porque nessa fase dos 8, 9 anos ela tem um pensamento muito concreto. Então ela vai estar muito mais ligada às questões físicas mesmo, do próprio corpo, do que essas questões que a gente citou, de quem sou eu, será que essa minha atitude está certa ou errada? Ela ainda não tem essa capacidade de pensar e tomar as próprias decisões. Então ainda precisa do adulto ali ajudando a controlar. E em relação a transtornos que podem surgir,
descompassos mesmo, né? Mas que podem levar a transtornos durante a fase pré-adolescente e adolescente. Existem alguns que são destaque que a gente pode apontar também? Os transtornos mais comuns são os relacionados à ansiedade. E aí na infância, a ansiedade não é um transtorno só. Ela pode ser uma ansiedade de separação dos pais, ela pode também, mais tardio, ser um transtorno de pânico, ela pode ser uma ansiedade de desempenho, pode estar relacionada ao bullying, né? E aí a criança com puberdade precoce tem uma chance maior de sofrer bullying do que as outras crianças. E a depressão. E aí é uma coisa que a gente fala pouco, né? Inclusive com ideias de morte, com planejamento de morte, que são o que mais acontece nessa faixa etária. E existem outros transtornos que são mais raros, mas também podem acontecer. Pode acontecer um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, só que aí é mais raro. A incidência maior é de ansiedade e depressão. Você estava dizendo que a depressão é muito comum mesmo, né? Parece que a terceira, a ideia de morte no caso, né? É muito comum em adolescentes. Você atribui, né, essa situação a algum fator específico dentro do contexto da adolescência? A questão principal é o risco pela impulsividade. Então, um adulto, ele pode ter ideias de morte, às vezes até planejar, mas ele se controla. E o adolescente, ele não consegue fazer esse autocontrole. Então, a ideia de morte pode vir junto com o planejamento imediato e já uma tentativa. Então, essa impulsividade, ela vai atuar aumentando as taxas tanto de ideia de morte e morte por lesão autoprovocada, mas também por acidente de trânsito, por brigas, porque isso vai influenciar na capacidade dele de tomar decisões quentes, que a gente fala. No calor da emoção, ele falha em tomar essas decisões. Como o adulto não deveria, né? A gente sabe que tem adultos que têm uma dificuldade com isso, mas o adulto, ele é mais controlado que o adolescente. Segundo o estudo do projeto POP Brasil, a prevalência de HPV em jovens na faixa etária de 16 a 25 anos é de aproximadamente 54%. E mais de 37% dos entrevistados apresentaram HPV de alto risco para o surgimento de câncer. O HPV, ou papiloma vírus humano, é uma infecção sexualmente transmissível, que afeta tanto homens quanto mulheres. O principal sintoma da doença é o surgimento de verrugas na região íntima, que podem aparecer entre 2 a 8 meses após a infecção. Porém, muitas vezes o vírus não se manifesta, fazendo com que o portador não saiba da existência do problema. O HPV é um vírus de transmissão sexual, mas não exclusivamente de transmissão sexual. Precisa haver o contato de pele com pele, principalmente na região genital. Então ele é um vírus que ataca principalmente o sistema imunológico da região genital. E esse sistema imunológico fragilizado, ele predispõe a desenvolver lesões, principalmente lesões que podem ser verrugas genitais ou lesões precursoras para câncer de colo uterino. Então, ele pode se localizar em regiões que estão em atividade sexual, em contato sexual. Então, pode se localizar na região de vagina, de vulva, colo do útero, para os meninos na região peniana também, em ambos os sexos em região perianal e também em região de orofaringe. A ginecologista explica que o vírus costuma agir de maneiras diferentes em homens e mulheres. Existem mais de 150 subtipos do HPV e alguns deles são considerados de alto grau para a transformação de lesões de colo do útero ou lesões penianas como lesões de alto risco, tanto para câncer de colo de útero quanto para câncer peniano. Entretanto, na mulher, essa manifestação é mais comum que no homem. A transformação do HPV em lesões pré-cancerígenas na mulher é mais comum, pelo próprio sistema imunológico da mulher, que é mais fragilizado em relação ao homem, e pela própria anatomia feminina, que a anatomia genital feminina é uma anatomia muito acolhedora para vírus, bactérias, então eles têm uma chance de se perpetuar ali dentro, permanecer às vezes numa fase subclínica, sem desenvolvimento de lesões, e com o passar dos meses ou dos anos pode se desenvolver lesões. A melhor forma de prevenção é unir vacina e preservativo. É importante as pessoas entenderem que hoje existe a vacina já existe em mais de 200 países, já existem mais de 200 milhões de doses de vacina aplicada, a vacina previne, ela é possível prevenir, não em 100% dos casos, porque existem mais de 150 subtipos e a vacina consegue proteger contra alguns subtipos, principalmente os mais cancerígenos. Então, a vacina é fundamental, é importante esclarecer a população que os benefícios são muito maiores que os riscos. Os riscos são
mínimos. E a camisinha. Mas, infelizmente, a camisinha não consegue proteger 100% dos casos. Os cânceres de vulva, as lesões de vulva, muitas vezes de vagina, a camisinha pode não conseguir proteger, mas é fundamental associar vacina e camisinha. No Brasil, desde 2014, está disponível no SUS, para os adolescentes, a vacina que previne alguns tipos de HPV. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, da Secretaria Municipal da Saúde de Uberlândia, explica quem tem direito à vacina e os locais de vacinação. No caso da HPV, ela está recomendada para meninas de 9 a menores de 15 anos e para os meninos de 11 a menores de 15 anos. Essa vacina não é uma vacina de campanha, é uma vacina que está disponível durante todo o ano nas salas de vacina, né, de todos os municípios, inclusive de Uberlândia. Está disponível em todas as 70 salas de vacina. Inclusive, nas UAIs, elas ficam abertas até às 8 horas da noite. E, normalmente, a gente faz também ações de vacinação nas escolas. A gente vai até lá para que a gente possa colocar o cartão de vacina em dia. Então, é importante que, nessa ocasião, os adolescentes levem o cartão, que os pais disponibilizem os cartões para que a gente possa realizar a ação de vacinação na escola. Pois é, a Cláudia disse ali, a vacinação contra o HPV bem durante a puberdade, né, doutora Luciana? Porque o que acontece? O vírus, né, ele pode causar tanto verrugas, e quando se fala verrugas, a mãe pode achar que é uma lesãozinha pequena, mas não é. São verrugas que parecem uma couve-flor mesmo, uma coisa muito incômoda, que pode sangrar, né, ou pode causar câncer. Principalmente câncer de colo de útero, onde você nem vê, muitas vezes você nem vê, você nem consegue enxergar a evolução desse câncer. Então, o importante, por que se vacina, se é sexualmente transmissível, por que vacina-se crianças de 9 a 15 anos? Porque quanto antes você tiver uma imunidade do vírus, antes de que essa pessoa, esse ser humano, tenha relação sexual, melhor. Então, se ele já teve contato com o vírus, ela pode até ser vacinada depois disso. E pode até melhorar a imunidade dela, mas ela já teve contato e ela não está totalmente protegida. Então, o ideal é que ela vacine antes, né, que tenha a primeira relação sexual. Então, por isso que o governo fez essa idade entre 9 e 15 anos, que, como a gente já falou aqui, é exatamente a idade onde vão iniciar os hormônios, onde vai iniciar a puberdade. Lógico que a gente não concorda que ocorra relação nesse período. Então, exatamente por isso, para que previna lá para frente, quando tiver uma relação, aquela menina ou aquele menino já vai estar protegido contra o vírus. E aí vem a questão dos efeitos colaterais. Quando começou-se a administrar a vacina a nível nacional, né, muitas pessoas tiveram a imunidade através do SUS, porque antes a gente tinha só a particular, começaram a aparecer casos isolados de paralisia das pernas, de desmaio, em meninas que haviam sido vacinadas. Mas isso nunca foi comprovado que foi por conta da vacina. Paralisia, que é uma síndrome, pode chamar de Guillain-Barré, é uma síndrome que pode acontecer independente da vacina. Mas aí, o que pode ter acontecido? Como foram milhões de vacinados, aqueles que foram vacinados e, coincidentemente, tiveram alguma alteração neurológica como essa, começaram a falar, então, relacionaram a vacina. Mas até hoje não foi comprovado que isso é devido à vacina. Por outro lado, e foram casos bem isolados, por outro lado, que o HPV causa câncer, causa morte, causa desconforto, né, devido a essas verrugas. Isso é claro. Então, o que é melhor? Você vacinar e, eventualmente, muito raramente, poder ter algum efeito colateral, que certamente não vai levar à morte da criança, né? Ou você não vacinar e comprometer esse adulto para sempre, essa criança que vai ser um adolescente, um jovem adulto para sempre, e deixar ele exposto a um agente que é cancerígeno e que certamente pode. Quem mata mais? Quem adoece mais? O HPV ou a vacina contra o HPV? Então, logicamente, é o HPV. Então, eu faço até um apelo a todas as mães, né,
que vacinem os seus filhos, que não fiquem com medo dos efeitos colaterais. A gente tem que ter medo da doença que o HPV pode causar e não desses eventuais efeitos colaterais que certamente não levarão a nada mais sério. Como disse a ginecologista, né, os efeitos colaterais são mínimos, né, doutora Lívia? Sim. E é importante a gente falar da vacina do HPV, porque durante a puberdade existem alterações na sexualidade mesmo, né, do adolescente. Quais são essas alterações? Então, a gente tem um fenômeno de alargamento da adolescência hoje, né? Então, a adolescência começando mais cedo e terminando mais tarde. Com algumas pessoas propondo, alguns cientistas, até da gente deixar de considerar a idade de 21 e passar para 24. A gente pode falar sobre isso depois. Mas aí acontece o quê? Existe na nossa sociedade uma liberalização dos costumes. E os meninos têm sido expostos à sexualidade, ao conteúdo de sexualidade muito cedo. Inclusive à prática. Né, com alguns adolescentes falando para mim, como que você vive? Assim, eu já tenho 14 anos, eu já posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Né? Então... lógico que vai do valor de cada família decidir que hora que vai liberar seu filho para fazer cada coisa, discutindo com ele, mas é um fenômeno que a gente não tem como controlar, porque ele acontece. Então, a gente pede para os pais, cuide da sexualidade dos seus filhos, converse, mas também vacine, leve nas meninas, leve no ginecologista, se tem o desejo de usar anticoncepcional, use anticoncepcional, né? E oriente, esteja perto, porque se você não estiver perto, ele vai tomar as decisões sozinho. E aí, pela inexperiência e por tudo isso que a gente falou do cérebro do adolescente, a chance de dar errado é muito maior. Então, precisa dos pais por perto. Diálogo é fundamental, principalmente nessa fase, Sim. né? A gente até falou na semana passada sobre os cuidados com alimentação e exercício físico na terceira idade. No caso dos adolescentes, existem cuidados especiais? A gente tem que ter uma atenção maior com alimentação e exercício físico, doutora? Sempre, né? Em todas as fases da vida. Isso aí é o essencial para uma boa saúde física e também emocional, porque o exercício físico, antes de eu dizer, no meu trabalho de doutorado, o que a gente observou? A gente olhava crianças desde primeiro aninho até adolescentes do terceiro ano do ensino médio. E o que a gente viu? Que à medida que eles iam crescendo, a prática de atividade física ia diminuindo e o sedentarismo ia aumentando. Então é interessante, quando mais novinhos, eles fazem mais exercício, eles brincam mais, e à medida que isso vai passando, isso vai se perdendo. E o contrário, a prevalência de obesidade, sobrepeso, foi bastante grande na população toda, mas ela foi aumentando ao longo dos anos. Então, o que a gente tem visto? Doenças de adultos em crianças e adolescentes. Então, não é raro a gente pegar crianças com diabetes ou pré-diabetes, com triglicérides, que é uma gordura que tem no sangue altíssimo, com hipertensão arterial. Adolescente com hipertensão arterial? Crianças de 8 anos, 10 anos, com obesidade, sedentarismo, alimentação incorreta, hipertensão arterial já. Né? Então, isso não é raro. Isso aí, uns 10 anos atrás, era muito raro. Pela minha experiência, que eu tenho visto, de uns 5 anos para cá, vem aumentando de forma geométrica. Então, o que é importante para o adolescente ou para a criança, tanto do ponto de vista físico quanto emocional? Uma alimentação equilibrada. Então, o que aumenta tanto peso quanto pressão arterial, por exemplo? Refrigerante, tanto o diet quanto o normal, porque o diet é água com sal e o normal é água com açúcar e sal também, né? Então eu vou trocar o refrigerante pelo suco, mas o suco que vem 30% de fruta e o resto nada de fruta, só açúcar, sal, do mesmo jeito do refrigerante, que é o suco de caixinha ou o suco de pozinho. Então não valeu, né? Substituir isso por quê? Por água. Uma vez eu disse para a mãe substituir pela água e ela quase que me bateu. Como que o meu filho vai beber água? Vai beber água, que é o que é saudável, né? Eventualmente ele vai beber um suco natural, de preferência até sem açúcar, ou ele vai numa festinha de aniversário, ele vai beber o refrigerante dele, não tem problema, mas é importante não ter isso em casa.
né? Não tem em casa e dar o exemplo. Não adianta, ó, filho, esse aqui é o nosso, tá? A gente pode, porque a gente é adulto, mas a doutora disse que você não pode, isso é só água. A gente pode refrigerante, você não pode, você pode água. Não vale. São cuidados simples, Cuidados simples. No caso do exercício físico, por exemplo, para a gente encerrar, também a prática regular vale para todas as idades. A prática regular é o seguinte, para crianças e adolescentes, a Organização Mundial de Saúde recomenda 1 hora de atividade física por dia, todos os dias. Então é importante que os pais façam isso. Isso vai tanto prevenir doenças, quanto também prevenir ansiedade, deixar que ele tenha um sono mais tranquilo, tirar ele um pouco dos eletrônicos, desenvolver essa comunicação interpessoal, né? No jogo. E não precisa ser uma atividade que ele tem que pagar, que ele tem que levar. Mas é falar, filho, vai lá andar de bicicleta, vai lá, liga ali o som para dançar, vai ali pular uma corda, vamos ali caminhar, vamos caminhar. O Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada, doutora Tassiana, pelas informações. Está feito aí o alerta para quem nos assiste, né? O alerta, muito obrigada pela oportunidade de levar informação para a população. Obrigada também, doutora Lívia, pela entrevista e pelas informações, com certeza, muito valiosas. Obrigada, precisando, estou à disposição. Sejam sempre bem-vindas. O Jornal da UFO fica por aqui.